Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo escreve a esta igreja que está em Corinto, sua segunda carta, sua segunda epístola, e eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, para você refletir, meditar e Deus nos edificar através da revelação da sua palavra. Diz assim o texto bíblico: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Meus irmãos, esse texto retrata bem a condição espiritual que muitas pessoas estão vivenciando. Me lembro que quando Jesus passava por algumas regiões ali da Galileia, se cumpriu o texto lá do profeta Isaías, que aqueles que estavam em trevas viram a luz, viram a glória de Deus. O Evangelho é a glória de Deus. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho de Jesus diz respeito a todo esse conjunto de doutrinas, de ensinamentos que centralizam na pessoa de Jesus, em sua vida, em seu sacrifício na cruz, em sua ressurreição. A mensagem do Evangelho é as boas novas de salvação. Jesus é o Salvador da humanidade. Salvar de quê? Da condenação do pecado, porque o próprio apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado é uma barreira que separa o homem de Deus. Então, o pecado tem como salário a morte, porque o salário do pecado é a morte, é o que está em Romanos 6:23. Mas o dom gratuito de Deus vem por Jesus, está em Cristo Jesus, está na mensagem de salvação, na mensagem do Evangelho. Por isso que o Evangelho aqui em Coríntios, capítulo 4, versículo 4, é tratado como luz, a luz do Evangelho da glória de Cristo, que resplandece sobre aquele que está em trevas, nas trevas do pecado. Mas perceba que entra outro ator em ação. O enredo envolve outro ator, outro personagem, que é o Deus deste século. E esta referência, esta expressão Deus deste século, é uma referência ao próprio Satanás, ao diabo, que é um anjo caído, é o anjo de luz caído, também chamado por alguns de Lúcifer. O anjo que adorava a Deus, o arcanjo que glorificava o Senhor, mas foi lançado do céu, foi expulso do céu porque quis se assentar ao trono de Deus, quis ser maior do que Deus e se tornou Satanás, que significa adversário, opositor. Satanás é o opositor de Deus, ele é contra tudo que é de Deus. E Paulo chama ele de o Deus deste século. Mas quando Paulo fala de Deus, não está falando que ele tenha um controle absoluto do mundo. Satanás não tem controle absoluto. Se você está com sua Bíblia aberta, você vai ver que o D está em D minúsculo. Então o seu governo é limitado à soberana vontade de Deus, porque quem está no governo de tudo, no controle de tudo, é o Deus Todo-Poderoso. Satanás tem um controle limitado. Ele tem um controle de influência no sistema governamental, de influência na sociedade. Ele influencia um padrão distante de Deus. Você jamais vai entrar numa escola que vai princípios de Deus. Por quê? Porque a escola está dentro de um sistema mundano, dentro de um sistema do governo de Satanás. Então, é por isso que há toda uma fúria, por isso que há toda uma resistência à palavra de Deus nos mais diversos aspectos da sociedade. Ser crente hoje, ser salvo em Cristo hoje, anunciar a palavra é sinônimo de zombaria. O que é mais atrativo para o mundo, para a sociedade? É um paredão de som, esculachando a mulher, inferiorizando a mulher, chamando ela de cachorra, de vadia e outros termos pejorativos?
ou um paredão de som pregando a palavra. O que é mais atrativo para a sociedade? Então nessas coisas, nesses detalhes, nós vamos perceber que existe todo um sistema anti-Deus, anticristo. Há uma fúria hoje, não se pode mais falar sobre a família tradicional. Isso é uma afronta, daqui a pouco vai se tornar lei, crime. Pregar sobre a heterossexualidade bíblica, como princípio de casamento, princípio de padrão bíblico. Hoje não se pode vai falar de doutrina de santidade, porque isso fere as pessoas, é um mimimi, sabe? É uma geração floquinho de neve. Parece que falar sobre pecado é pecado, porque querem nos colocar na condição de julgadores, mas não é que nós queremos julgar, nós apenas pregamos a palavra como ela é. E quando pregamos a palavra sobre santidade, quando falamos sobre renúncia, largar a prostituição, largar a bebedice, largar o adultério, largar a mentira, largar a vida de fraudulenta, de querer se apropriar do que é do outro, de querer obter vantagens ilícitas, desonestas, e quando a gente começa a falar sobre pecado, as pessoas nos tratam como alguém que quer estar na posição de Deus de julgar. O camarada viveu a vida toda no pecado, blasfemando contra Deus, apologia de crime, no adultério, na prostituição, na pornografia. E aí, às vezes, não dá nem tempo de se arrepender. Imagina um cara drogado, bêbado, cheio de droga na sua vida, cheio de pecado. Morre, não dá tempo nem de pedir perdão. Aí querem dizer que agora está no céu. Ei, no céu não entra pecado. Como diz um clássico hino da harpa cristã: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor, oh glória. No céu não entra pecado não, meu querido. No céu não entra pecador. No céu entra pecador justificado pelo sangue de Jesus e que foi alcançado pelo poder do Evangelho, da luz do Evangelho, da glória de Cristo. Mas quando pregamos o Evangelho, quando dizemos que salvação somente em Cristo, mas está em Cristo, é renunciar o mundo e o pecado, o mundo não consegue entender isso, não consegue compreender. Por quê? Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Satanás tem cegado, não é a visão física do globo ocular, não, é a visão do entendimento. É a maneira de enxergar o mundo, de compreender o mundo. E o mundo que está em treva não consegue se unir com a luz. E é isso que você precisa entender, meu querido. Você precisa estar na luz, pregar a luz, anunciar a luz, ser a luz, resplandecer em meio às trevas. Por mais que as trevas não gostem da luz, por mais que as trevas não se associem à luz. Imagine um quarto todo escuro. Um quarto todo escuro, você entra no quarto, aperta o interruptor, acende a luz e aquela escuridão, aquelas trevas, elas saem, são dissipadas. Por quê? Porque as trevas não ficam onde tem luz. Então o Deus deste século cegou, não foi o globo ocular, não foi a visão material, física, não. É o entendimento, é a maneira de enxergar. É por isso que eles não conseguem entender o que é espiritual. Paulo falou sobre isso. O homem natural não consegue compreender o que é espiritual, mas o espiritual a tudo discerne. Você que é espiritual está entendendo a mensagem, mas um natural vai pegar a mensagem e não vai chegar nem na metade. Por quê? Porque ele não consegue entender. Há um obstáculo, há uma barreira, há uma resistência, há um coração endurecido, há um coração de pedra. A palavra quer entrar, mas bate no coração de pedra e cai no chão. Não entra na terra do coração e produz, porque o seu coração está entenebrecido, está obscurecido, porque o Deus deste século já influenciou ele para acreditar que ele pode ir para a farra e ter Deus no coração, que ele pode ser amigo do pecado, amigo do mundo e ser amigo de Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e que a luz do Evangelho resplandeça sobre a nossa vida para sermos uma nova criatura. Deus vos abençoe.